Oi pessoal, tudo bem? Eu estou enviando esse vídeo para compartilhar com vocês também um pouco da explicação que eu fiz em sala de aula sobre PA, parte de razão e a definição, aquela forma geral que a gente usa como definição, tá? Que é a fórmula que vai nos ajudar a encontrar os termos da PA. Tá? Então, uma PA é uma progressão aritmética. Isso já está descrito lá no material que foi postado. E essa progressão aritmética, ela segue uma lei, que é chamada de razão. Essa razão define de quanto em quanto a sequência numérica vai se apresentar, que nem quando a gente faz a tabuada do 2, por exemplo. O resultado dos múltiplos, né, eles sempre vão ser somado mais 2 no próximo item. Então, por exemplo, se no primeiro resultado eu tenho o 2, o próximo eu vou somar mais 2. Então, 2 mais 2 vai resultar 4. O próximo, depois do 4, eu já sei que vai ser o 6, porque eu vou somar mais 2 no 4, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos na folhinha do caderno e vai ficar mais claro para a gente poder entender. Muito bem, então uma PA são as iniciais das palavras progressão, aritmética, tá? Então, se eu tiver um primeiro termo 2 e a lei, lembram que eu falei para vocês que a lei que define é chamada de razão, a lei que define a sequência é representada pelo R minúsculo e esse R minúsculo significa a palavra razão, é a inicial, né, da palavra razão. Vai ser usada como incógnita que representa a razão. Então, eu tinha dado o exemplo do 2, então eu vou ter o 2. Se é de 2 em 2, o próximo será o 4, depois o 6, depois o 8, depois o 10. E assim eu posso continuar para sempre. Neste caso aqui, a minha progressão ela é infinita, ela não tem fim. Mas também poderia ser uma progressão aritmética finita, com início, meio e fim. Poderia acabar aqui no 10. Então, aqui ela é uma progressão finita, tá? Ela tem o primeiro termo e o último. Aqui ela tem o primeiro termo e não tem um último, porque ela continua sempre, tá ok? Então, o que vai acontecer? A minha razão vai ser o cálculo de um termo, exceto o primeiro, né? Mas um termo qualquer a partir do segundo, o segundo, o terceiro ou o quarto. Aqui no caso eu vou pegar o quarto termo, tá? O quarto termo da minha progressão aritmética, o meu A4 vai ser chamado. Então, eu vou pegar o 8 e sempre vou diminuir esse termo do anterior. O anterior ao 8 aqui é o 6. Então, o meu 8 menos 6 vai dar o resultado 2. Lembram que a gente tinha falado que aqui seria uma progressão aritmética parecida com a tabuada do 2? Muito bem, gente. Eu parei um minutinho porque o trem estava passando aqui e aí atrapalhou com o barulho. Acho até que deu para ouvir a buzina. Então, o que acontece? Eu diminuí do A4, que era o 8, o 6, que era o termo anterior ao A4, então seria o A3. Então, se eu for transformar isso aqui numa fórmula, eu vou ter a minha razão igual o A4 menos o A3. Mas, se eu fizesse usando o A2 menos o A1, ou seja, o 4 menos o 2, eu encontraria a mesma lei, porque é isso que caracteriza a minha PA. A diferença entre um termo e o próximo termo sempre será a mesma, então eu sempre vou diminuir o próximo termo do anterior, assim como a gente fez aqui, né? O próximo era o 8 e o anterior ao 8 era o 6. Aqui o próximo era o 4 e o anterior ao 4 era o 2.
E eu sempre vou encontrar a mesma lei. Quando a lei for a mesma entre todos os termos que são vizinhos, vamos dizer, né? Sempre fazendo o próximo menos o anterior, tá? Então, essa sequência vai ser uma progressão aritmética. Então, essa fórmula aqui vai valer se eu fizer A2 menos A1. E ela vai valer também se eu fizer A3 menos A2, tá? Então, a minha razão sempre vai ser o próximo termo menos o anterior. Se eu fizer 10 menos 8, eu também vou encontrar o 2 como razão para essa PA, tá ok?